postados confortavelmente sobre as cadeiras. Cuidem para que a posição das costas estejam no mesmo eixo vertical do pescoço e da cabeça, de modo a que a respiração flua naturalmente. Fechem os olhinhos da carne e ocupem a tela mental com a figura do Mestre Jesus. Mostremo-nos a Ele, apresentando-nos como sempre. Querido Jesus, eis-nos aqui, numa das tuas casas, buscando mais uma porção das benditas lições que vivestes e que para nós representam a verdade. Verdade do ser imortal, daquele que viaja do mundo da forma para um mundo sutil, depois retorna e repete esse evento tantas vezes quantas necessárias, até que um dia não precisa mais descer ao mundo Deus. O que ontem era sonho, hoje é passível de realizar-se, graças a Ti. Por isso, Jesus, aqui vimos, contando com o Teu apoio, com a Tua direção e, sobretudo, com a certeza de que estaremos mergulhados no oceano do Teu infinito amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois é Teu todo o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Nós continuaremos tecendo considerações em torno da temática da última reunião de estudo. Sobrevivência da alma após a morte. Hoje buscaremos um enfoque direcionado ao que dizem outras religiões e passaremos pelas informações contidas nas Escrituras, na Bíblia Sagrada e que tratam deste tema. Mas iniciemo-lo com uma questão que não seja colocada num ambiente como o nosso, em que as mentes já estão preparadas para naturalmente, sem reações, aceitar a realidade da continuidade da vida após a morte. Imaginem que nós saíssemos lá fora a campo, entre os que nós consideramos leigos, despreparados intelectualmente, e lançássemos a pergunta: acreditam vocês na vida após a morte? Já fizeram essa tarefa? E em resposta, depois de um levantamento detalhado e minucioso, chegou-se à feliz conclusão de que a grande maioria dos seres humanos acredita que existe algo após a morte. Os que negam a realidade da vida no além são muito poucos. As divergências, como eu vou tentar mostrar hoje e já mostrei de outra feita, nascem e crescem do lado de lá. Cada grupo filosófico religioso, quando trata dos acontecimentos do outro lado da vida, assume as suas posições particulares.
mas quase todos eles garantem que a vida não se detém nesse espaço entre o berço e o túmulo no mundo da matéria. E não é de estranhar que essa enquete tenha confirmado essa realidade, até porque nós aprendemos que está dentro de nós, faz parte da natureza do ser, está adormecido em nosso íntimo este conceito de vida continuando além do mundo das formas. Apenas relembrando, para que aqueles que hoje estão vindo pela primeira vez possam entender o que iremos expor, recordaremos um conceito da nossa doutrina que facilitará muito o entendimento no final do nosso comentário. Vocês todos, praticamente todos sabem, que de acordo com a visão do Espiritismo, o ser integral, ou seja, o ser completo, não apenas esse que se reflete no espelho quando nós nos olhamos, mas o ser completo é constituído de 3 partes. Tem uma constituição trina: espírito propriamente dito, perispírito, que é um corpo semimaterial fluídico que envolve o espírito, e como estamos encarnados, o corpo físico. Se nós estivéssemos abordando a mesma condição do lado de lá, eu diria que nós somos constituídos de 2 partes, os desencarnados, espírito e perispírito. Quando o ser de lá renasce do lado de cá, incorpora, entre aspas, um corpo de matéria, mais uma porção entra na sua constituição. Por isso eu disse, baseado na doutrina, nós somos trinos, formados de 3 partes. Uma delas é o corpo de matéria, o corpo físico, já que estamos encarnados. O outro é o corpo espiritual, o perispírito, e a que não morre, eterna, é o que nós chamamos de espírito propriamente dito. E com o tempo vocês vão entender as afirmações que eu farei agora. O nosso corpo físico só pode se manifestar, ou seja, experimentar as lições que a vida lhe traz, aprender e reagir no mundo físico. Jamais vocês vão encontrar um ser com corpo físico no plano espiritual. As leis impedem e impossibilitam a manifestação de um ser corpóreo do mundo denso, como nós, num plano espiritual. Só se encontra corpo físico em planos físicos. Outra afirmação: o nosso corpo espiritual, o perispírito, está continuamente manifesto no plano espiritual. Ele não sai do plano espiritual. Eu sei que alguém poderá discordar, mas o meu está aqui, o meu também. Só que ele está se manifestando no plano espiritual, presente nessa sala. O perispírito jamais sai do plano espiritual. E o nosso espírito, a essência, que eu já os preveni, não sabemos a constituição do espírito. Se alguém nos perguntar do que é feito o espírito, e outrem responder é energia, é consciência, nós vamos dizer, ainda não sabemos. Faltam-nos faculdades, recursos de percepção para que nós possamos dar um diagnóstico da constituição do que nós chamamos de espírito. Espírito é essa fagulha que veio do Criador. Lembrem, espírito, perispírito e corpo físico. O espírito jamais sai do plano que eu vou chamar divino. Por isso nós precisamos de um perispírito, porque o perispírito é que faz com que o espírito, que não sai do plano divino jamais, possa manifestar-se e perceber os planos espirituais. E quando alguém quer viver durante um tempo no plano da matéria, ele se obriga a ter um corpo material para que o que vem do espírito passa pelo plano espiritual, através do perispírito, se manifeste e perceba o plano da matéria. Se alguns não entenderam, não se assustem. Oportunamente, nós vamos detalhar, mas eu vou me utilizar disso na nossa
conversa de hoje. Como vos disse, nós estamos tratando do tema sobrevivência da alma após a morte. E eu estou usando um documento que eu trouxe de uma outra doutrina, que na verdade tece considerações em torno do tema e aproveita o ensejo para fazer críticas à nossa doutrina, o Espiritismo. Mas nós, no Espiritismo universalistas, somos da paz, da concórdia. E não vamos devolver como se for uma ameaça, mas aproveitar, porque o folheto foi tão bem escrito que ao estudá-lo após várias leituras, eu confesso que aprendi muito e estou repassando para vocês. Disse que nós falaríamos do tema entrando nas Escrituras. Que será que a Bíblia fala do tema? Se nós fôssemos estudar, e a Bíblia é um dos livros que servem de base para a nossa doutrina espírita, se nós fôssemos estudar com detalhe a realidade ou não da vida após a morte, que diz a Bíblia acerca dessa temática? Eu vou começar trazendo à tona um caso que está na própria Bíblia. No livro de Samuel, no primeiro dos livros desse profeta do Antigo Testamento, há o relato de uma situação que quase todos já ouviram falar. Samuel, que quando o fato se deu, havia, na linguagem deles, morrido, e na nossa, desencarnado, foi, na verdade, evocado por Saul, que no momento em que o fato se deu, era o responsável pela nação, entre aspas, dos israelitas. E o quadro em que ele estava inserido no momento não era dos mais felizes, porque Saul não respeitava as regras que os profetas e aqueles que recebiam a incumbência de comandar aquele povo respeitavam. Começou a tomar atitudes que não seguiam as esperadas pelo Deus Jeová, que era o que na época, como general, cuidava do povo, entre aspas, escolhido. E houve um momento em que os seus inimigos, os filisteus, que tinham um exército bem treinado, cercaram a região, e o povo israelita, sob o comando de Saul, se viu numa situação difícil. E ele aí sim lembrou das regras propostas por Jeová e buscou socorro, mas não recebia as respostas. Fazia as suas preces, reunia os grupos das tendas, mas nada de Jeová se pronunciar. Aí ele, sabendo que numa localidade próxima, Endor, havia uma feiticeira que tinha o dom da adivinhação, dentre outros, e conseguia conversar com os mortos, vestiu-se com uma roupa que lhe permitia disfarçar-se para não ser reconhecido, e com mais 2 pessoas, servos que o acompanharam, foi até ela. Lá chegando, isso está narrado e relatado na Bíblia, diante desta senhora, ele diz: eu gostaria que chamasses para falar comigo Samuel. E ela, depois do preparo devido, descreve que alguém estava subindo e que dali a alguns instantes estaria diante dele. Descreve-o e ele, Saul, identifica: sim, este é Samuel. Aí estabelece um contato, afinal ele foi fazer uma consulta. A mulher o identifica nesse meio termo e diz: mas como podes tu, que impusestes uma lei impedindo que aqueles que se comunicam com os mortos o fizessem? Estás disfarçado, sois Saul. Ele disse: não te preocupes, na condição em que estou, nada te acontecerá, porque eu mesmo estou infringindo a lei que eu decretei. Pois bem, ela descreve com detalhes aquele ser que ali se apresentava, e Saul diz a ele: Samuel, e grita por socorro: Samuel, por favor, a você Jeová ouvia, e eu estou tentando me comunicar com Deus e nada de resposta. Samuel sabia de tudo, mas disse: que queres? Saul narrou: estamos cercados, o exército deles é forte, que acontecerá?
Como devemos reagir? Deus nos auxiliará, como aconteceu de outras feitas? E a resposta de Samuel não foi a que ele esperava. Você com o povo sofrerão muito. Você e a tua família terão a vida ceifada. O inimigo romperá as fronteiras. Muita morte e muito sofrimento advirá. Realmente, acompanhando a história do povo nessa época, nós vamos perceber que o que Samuel lhe disse realmente veio a acontecer. Eu resumi, porque agora eu vou me utilizando da Bíblia e do folheto que eu estou comentando, em alguns momentos proceder à leitura em detalhes deste caso, para que a gente possa realmente ver que aí há uma prova inquestionável de um morto, entre aspas, Saul, um fiel profeta, com um, entre aspas, vivo, Samuel. Esse diálogo, essa conversa ou comunicação aconteceu e está na Bíblia. E aqueles que tentam deformá-la de acordo com as suas opiniões pessoais, estão, na verdade, ferindo a porção da realidade que a Bíblia nos mostra. Eu peço licença, porque eu vou ler um trecho do que eu narrei a vocês na Bíblia. Isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículos 3 a 28. Prestem bem atenção, exatamente como está aqui na Bíblia. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que eu possa ir a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor, uma localidade, há uma mulher que tem o espírito de adivinhação. E Saul então se disfarçou e vestiu outras roupas, e com ele foram os dois servos. Lá diante da mulher disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira que tens, e me faças subir a quem eu te pedir. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, e impediu os adivinhos como eu e os encantadores de se comunicarem com aqueles que eles consideram os mortos. Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: faça o que te peço, e nenhum mal te sobrevirá. Vendo, pois, a mulher a Samuel que for evocado, o Espírito vem e em alta voz grita: sou eu, Samuel. Mais à frente: como é a sua figura? Disse a mulher: desde que está aqui se manifestando. E ela disse a Saul, que estava ali aguardando na consulta: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto na terra e diante dele se prostrou. Samuel disse então a Saul: por que me chamaste, fazendo-me subir? Disse então Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus não tem me ouvido, tem se desviado de mim, não me responde mais. Por isso chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que a mim perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e tem te tratado como um inimigo? Mais à frente: como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor está fazendo hoje com você estas coisas. E termina dizendo: o Senhor entregará também
Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo no outro lado, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. É como está aqui nesta Bíblia, que é uma Bíblia utilizada pelos irmãos da Igreja Batista, que tem por título a Bíblia Sagrada, contendo o Antigo e o Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Antes de fazer as comparações, eu quero deixar claro que quando eu empunho a Bíblia, eu o faço com reverência e com devoção, porque é um livro sagrado. E quem empunha qualquer livro de qualquer doutrina, ou use-o com amor e respeito, ou deixe onde ele está. Pois bem, no folheto que nós vamos ler a vocês, que é, na verdade, o comentário de uma outra tradução da mesma Bíblia, está mais ou menos o seguinte. Eu vou ler para que o que eu passar publicamente seja literal, não com as minhas palavras. Então, na tradução do Novo Mundo de um outro grupo religioso, a mesma situação, que eu não vou repetir toda, em alguns pontos usa termos diferentes, que no meu entender adulteram completamente o conteúdo. Num dos trechos diz assim, quanto a Saul, ele havia removido do país, prestem atenção, os médiuns espíritas e os prognosticadores profissionais de eventos. Interessante que isso foi escrito no Velho Testamento, e quem criou o termo médium espírita foi Kardec. Então essa mulher já sabia do advento do espiritismo, e só ele que escreveu é que teve conhecimento disso, porque em todas as outras traduções da Bíblia esse nome jamais será encontrado. Diz mais à frente: finalmente Saul disse ao seu servo: procura para mim uma mulher que seja dona de espírito de mediunidade. Que maravilha! Novamente, quem criou o termo mediunidade foi Kardec, mas quem escreveu aqui, naquela época, no Velho Testamento, já sabia. E diz mais: deixe-me ir ter com ela e consultá-la. O servo lhe disse então: há uma mulher que é dona de espírito de mediunidade em Endor. Eu não sabia que lá já tinha centro espírita. De modo que Saul, diz mais à frente, se disfarçou e vestiu-se de outras vestimentas e foi, ele e os dois serviçais, ter com a mulher durante a noite. Ele disse então: Saul, peço que uses de adivinhação para mim pela mediunidade espírita. Não era por nenhuma outra forma de paranormalidade, tinha que ser a kardeciana. E faze-me subir aquele que eu te designar. No entanto, a mulher lhe disse: pois tu mesmo bem sabes o que Saul fez, porque até então não havia reconhecido, como ele cortou do país os médiuns espíritas e os prognosticadores profissionais de eventos. Isso para mostrar para vocês que alguns comentam acerca da doutrina sem ter o devido conhecimento. E é claro que aqui houve a intenção, quando o indivíduo modificou os nomes, usando uma terminologia que só surgiu há pouco mais de 140 anos e que foi criada por Kardec para facilitar o entendimento da doutrina espírita. E o que é que eles comentam quando analisam a passagem que nós acabamos de repassar a vocês? Esse encontro de Samuel, entre aspas, morto, desencarnado, com Saul, que ainda estava na matéria física. Dizem eles: os espíritas vão sim se aproveitar desta passagem e gritar, como eu estou gritando em altos brados, que aqui há uma prova inquestionável da comunicação dos mortos com os vivos. Mas, olhando com detalhe, diz ele, a passagem, vocês vão concluir que na verdade Saul não viu Samuel, e provavelmente não deve ter visto. Se ele não era médium vidente, não viu. Quem viu, diz ele, foi na verdade a mulher. Mas como é que ela pode ter certeza que se tratava de Saul? Eu mostro, baseado na Bíblia, que é fácil ter a certeza, porque Saul veio e se identificou.
e colocou algo importantíssimo que realmente aconteceu. E quem fez o comentário diz: não, é muito difícil identificarmos um morto. Ora, usa ele como argumento. Se para identificar, muitas vezes, um ser vivo, na nossa linguagem encarnado, muitas vezes surgem confusões nessa identificação, imagine os mortos. E aí argumentos verdadeiros, diz ele. E eu não sabia disso, fui aprender ao ler o livro. Hitler tinha mais de 6 sósias. Várias vezes tentaram tirar-lhe a vida, e quem morreu, não preciso dizer, foram os sósias. Stalin também tinha. E narra algo que está num livro de Aldous Huxley, um escritor fabuloso que defende a vida após a morte, mas ele pega só esse fato. Huxley narra que certa feita esteve nas dependências do presidente norte-americano e que na parede haviam 2 fotos. Uma era do próprio presidente e a outra era de um sósia teatral, um indivíduo que era tão parecido que eles colocaram uma foto do lado da outra e curiosamente perguntavam qual dos dois era o presidente. Eles puseram a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, e isso gerava confusão. E usando desse artifício, ele diz: se para identificar os vivos é difícil, imagine a identificação dos mortos. E eu trago isso à tona porque, percebam, muitas vezes está se falando a verdade. Sósias existem, claro, mas o fato de se encontrar um sósia não quer dizer que um deles é original e o outro é falso. Porque se assim fosse, os gêmeos, né? Um seria verdadeiro e o outro a gente tinha que dar um jeito de bani-lo do nosso mundo. Não, existem as semelhanças, existem, e muitas vezes a diferenciação não é fácil. E tem mais, no mesmo folheto ele cita outros autores. Um escritor árabe que tem um trabalho sobre a vida do lado de lá, cujo título é No Invisível, e que fala para nós da realidade do comportamento dos seres no outro mundo. O nome dele é Ali Abdel Ghali Radi, um árabe falando sobre o invisível. Todo livro que nós tivemos a oportunidade de ler defende a tese da vida após a morte, mas no folheto eles colocam apenas algumas considerações em que o próprio Abdel disse: cuidado, os embustes podem nos levar a erro, nem sempre aquele que se comunica realmente é quem diz ser. No próprio folheto nós vimos menção a um livro escrito por Arthur Conan Doyle, que é um dos grandes autores espiritualistas que também defende a tese da vida após a morte, mas escolheram trechos em que ele diz: tomem cuidado, porque existem fraudes e vocês podem ser levados a erros nessa identificação. Quem lê o folheto sem ter lido os livros pensa que esses eminentes escritores defenderam a tese de que a vida está restrita ao plano da matéria, quando na verdade eles fizeram exatamente o contrário. Trago esses fatos para deixar muito bem claro que muitas vezes o indivíduo inteligente se utiliza de informações, retira as porções que lhe interessam, monta um discurso e sai por aí arroteando-se dono da verdade. E nós, espíritas, de uma doutrina que tem por base nos seus ensinos a realidade da vida após a morte e que se fundamenta na imortalidade, é claro, não vamos brigar, mas não podemos concordar. Outro fato que está no mesmo livro, só que no Novo Testamento, e que sei que todos lembram e conhecem, narrado, dentre outros, no livro de Mateus, conta que certa feita Jesus, o Mestre querido, Senhor das nossas vidas, quando à tarde ganhava as suas primeiras horas, estava próximo a um dos montes que se celebrizaram no Evangelho, Tabor, situado na Palestina setentrional, um monte de 562 metros de altura, rochoso, sem vegetação. Quando o fato se deu, corria o mês de agosto,
quentíssimo. A rala vegetação era requeimada pelo sol. E quando o fato em si aconteceu, a noite ainda demoraria algumas horas para despejar seu manto sobre o nosso céu. Ele escolheu três dos seus acompanhantes, Pedro, Tiago e João. Disse: os demais aguardem no sopé, vocês subam comigo. Quando estava a meio caminho, já começou a preveni-los de que talvez algo inusitado até então não imaginado por eles poderia acontecer. Foi exatamente no cume que ele pediu aos três: fiquem vigilantes, pois eu vou orar, comunicar-me com o Pai. Fechou-se em si mesmo e entrou em estado de oração. Quando os três que adormeceram ouvem vozes, não como a nossa, uma voz diferente, que não é captado pelos tímpanos físicos, mas que a alma sabe do que está se falando, acordam assustados. Ao abrirem os olhos, ficam estupefactos, porque onde antes estivera o Mestre, num sol resplandecente, estava Jesus, mostrando-se em corpo espiritual, com a peça de roupa num branco alvinitente, reluzente, conversando com dois varões do Velho Testamento, Moisés e Elias. Após se refazerem parcialmente do susto, a conversa se desvaneceu e uma nuvem surgiu, não sabiam dizer de onde, e do meio daquela luz uma voz suave, porém autoritária, completamente impregnada de amor, exclama: este é meu filho amado, ouvi-o. A nuvem se desfez, eles ficaram aterrorizados. Quando Jesus então só se mostra, Pedro, mais afoito, se aproxima do Mestre e diz: Mestre, que bom que estamos aqui. Se quiserdes, nós faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Jesus olha o compadecido e diz: não narrem, não relatem, não tragam à tona o que vocês viram nesse instante. Guardem até depois, após a minha ressurreição, vocês poderão tornar público o acontecimento que vocês tiveram a felicidade de presenciar. Os 3 naquele momento tiveram um vislumbre da grandeza de Jesus, que se manifestou na forma de luz, conversando com outros 2 que também já eram luz. Este fato que está na Bíblia, não há dúvida de que para nós é uma prova também inquestionável, porque Moisés já havia desencarnado, para não dizer morrido. Elias também. E ali eles viram Jesus conversando com esses 2 varões. Claro que alguém pode arbitrar em causa própria, mas eles eram espíritos elevados, não importa. Nós sabemos que se eles que aqui estiveram e morreram na linguagem da turma lá de fora, e estavam conversando, foram vistos, por que não podemos nós? Até porque mais à frente, o próprio Mestre Jesus foi e se mostrou várias vezes, conforme veremos com mais detalhe oportunamente. Aqui temos novamente uma prova incontestável da realidade da vida após a morte. Tenho mais. Há um dado que eu quero transferir a vocês, e novamente lendo, que está neste folheto muito bem escrito, que traz à tona algo que foi repassado num programa de rádio nos Estados Unidos. Assumindo a responsabilidade das perguntas e respostas que eram feitas pelo público e respondidas pelo Dr. Humble, que era um missionário sagrado e muito respeitado então, um arcebispo da Igreja Católica. Vou ler apenas 2 perguntas com as respostas, para que vocês tenham uma ideia de como irmãos de outras doutrinas encaram a nossa visão, e nós temos que respeitá-los,
porque cada um tem direito de entender de acordo com os seus recursos e com as suas intenções mais profundas. Numa das perguntas feitas, a questão foi a seguinte: por que é que a sua igreja condena o espiritismo? E o Dr. Humble, católico, responde: a Igreja Católica certamente acredita na existência de um mundo espiritual, de Deus, de espíritos criados, bons e maus, e na contínua existência das almas dos homens. Mas os fenômenos do espiritismo, no melhor dos casos, se devem a causas naturais, às vezes à impostura, muitas vezes a espíritos maus. Certamente, quaisquer efeitos devidos à influência de espíritos não se deve à intervenção de espíritos bons. O médium, diz ele, age sob uma agitação estranha e febril. Os efeitos são demasiadas vezes maus, e as mensagens recebidas, bem como os métodos adotados, são abertamente blasfemos e imorais, e bastante indignos de Deus. Eu concordo 80% com ele, porque ele está admitindo que existem as comunicações, só que ele está colocando que a grande maioria é por espíritos maus, dependendo do local. Isso é verdadeiro, mas dependendo de quem e do ambiente, isso não é realidade. Mas ele admite. Vou ler a última pergunta. Já teve a Igreja Católica comunicação com entes espirituais do outro mundo? Perguntaram a ele, e ele respondeu: na história da Igreja Católica, há muitos relatos de mensagens recebidas das almas dos falecidos. A verdade desses relatos está sujeita às leis comuns do cristicismo histórico, e alguns dos relatos certamente foram provados duvidosos, o que eu concordo. Nem toda a comunicação é verdadeira. Outros não deixam lugar à dúvida prudente. Ou seja, ele está dizendo que existem lá comunicações que não deixam dúvida para pessoas prudentes e cuidadosas. E diz mais: por via de regra, Deus permite à alma apenas ocasionalmente comunicar momentaneamente um aviso ou um pedido de orações, mas nada de fantástico. Eu não discordo dele, porque como eles não se dedicam, é provável que as comunicações na área deles ou no meio deles sejam mais rápidas. Nós nos especializamos nesse tipo de comunicação no Espiritismo, e quanto mais a gente estuda, mais se dedica, mais se aprimora, e é claro, dá para se esperar formas de comunicações mais completas e mais complexas. E eu vou abusar de um informe que eu passei a semana anterior, que defende a minha tese. Chico Xavier, 412 livros de alto coturno em várias áreas de aprendizado. Quem quiser questionar, leia os 412, depois venha falar conosco. Portanto, no Espiritismo, nós temos uma farta biblioteca de alto conteúdo que adentra as várias áreas da ciência, algumas, pasmem, com informações de fatos que hoje a ciência comprova, mas que foram nos dadas há mais de 50 anos atrás. E ele finaliza dizendo: assim também, as mensagens são espontâneas e não devido ao curioso esforço de pessoas que procuram saber sobre a verdade dos mortos. Diz: a Igreja põe à prova as mensagens recebidas ou supostamente recebidas, a fim de discernir se os espíritos são bons ou maus. Notem que ele confessa aqui que, na verdade, acontecem sim comunicações e que são objeto de estudo. Oportunamente, quando nós falarmos de fenômenos de efeitos físicos, eu vou trazer a informação de que existe em Roma, não dentro do Vaticano, um instituto da Igreja Católica vinculado ao Vaticano, onde fenômenos de efeitos físicos, espíritos desencarnados se comunicam, e eles têm várias mensagens ali grafadas e guardadas. Para vocês que me ouvem aqui e alguns em casa, o que eu estou falando
talvez não houvesse a necessidade de tanto empenho. Mas como hoje o vídeo alarga o horizonte onde as nossas palavras podem chegar, eu quero que, além de vocês se convencerem de que a vida após a morte é uma realidade, outros irmãos venham fazer parte da nossa doutrina, não forçando a deixar o que eles têm, porque vocês sabem, mais importante do que o conhecimento, do que dizer eu acredito nisso ou naquilo, é viver aquilo que a gente diz acreditar. Para encerrar essa segunda conversa sobre a vida após a morte, eu gostaria de relembrar algumas passagens que estão nas Escrituras, na Bíblia, para que vocês tenham uma confirmação melhor e até um entendimento e percebam quão belas são as palavras de Jesus que vieram até nós através dos seus apóstolos. Na primeira carta a Coríntios de Paulo está escrito: porque convém que isto que é incorruptível se torne corruptível, e que isto que é mortal se torne imortal. Incorruptível, na linguagem do apóstolo Paulo, é o corpo físico, e são as experiências do homem no mundo da matéria. Esse corpo vai perder as suas diferenças, os erros vão se desvanecer e ele vai se tornar incorruptível. Diz ainda Paulo, nessa mesma carta: e quando o que é corruptível se revestir, se tornar incorruptível, e aquilo que é mortal se tornar imortal, então a palavra que está escrita se cumprirá. E que palavra é essa? A morte foi finalmente engolida. Vamos trazer para a linguagem espírita. Quando nós não tivermos mais erros sendo cometidos, quando nós formos completamente puros, que o corpo espiritual, o perispírito, a túnica nupcial estiver luminosa, perfumada, não houverem mais manchas, o nosso corpo corruptível se tornou incorruptível. E o que acontece, de acordo com a doutrina? Esse espírito não reencarna mais. E quem não reencarna como obrigação, compulsoriamente, não está mais ligado ao processo da morte biológica. É o que ele está dizendo. Diz Isaías 25 é o capítulo e 8 é o versículo: a morte será aniquilada para sempre. E o Senhor promete que quando isso acontecer, não haverão mais lágrimas nos rostos e a felicidade tomará conta das nossas vidas. A desonra daqueles que dizem seguir o Senhor será banida da terra. É uma linguagem figurada, mas que pode ser perfeitamente entendida, de que quando nós chegarmos neste nível de pureza, não haverá mais dor e nem sofrimento, e nós seremos felizes. No livro de Mateus, há uma frase que me lembra do nosso querido Gandhi, o grande apóstolo indiano da não violência. Lá em Mateus, Jesus, através dele, diz: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E para encerrar essas citações, está novamente no livro de Coríntios, primeiro, dito por Paulo: ora, o último inimigo a ser vencido e aniquilado é a morte. Para nós que ainda estamos no mundo da forma, transitório, o último inimigo, aquele que nos proporcionará a libertação, é o que nós